Se falando em C6 Bank, duas notícias estão movimentando o mercado. A primeira é se o banco corre o risco de quebrar sim ou não. Afinal, o banco não é lucrativo, ele vem apresentando prejuízos aí nos últimos 4 anos e agora com várias financeiras sendo liquidadas pelo Banco Central, ou seja, o Banco Central está fechando algumas financeiras por não ter mais capacidade de pagamento. Fica essa dúvida se o C6 Bank corre o risco de quebrar sim ou não. E a segunda notícia é que o próprio C6 Bank vai começar a cobrar tarifas na conta se você não se adequar a alguns aspectos, alguns pré-requisitos. Então nesse vídeo nós vamos responder essas duas principais dúvidas. Se o C6 Bank corre o risco de quebrar e quais pessoas vão começar a pagar tarifa no C6 Bank. Olá pessoal, me chamo Cleiton, faço parte aqui do canal Você é Investidor e aqui, como vocês sabem, nós ajudamos vocês a investirem de uma forma melhor, mais simples e mais eficiente. E para você conseguir investir dessa forma mais simples e eficiente, você precisa de boas instituições. Aqui no canal nós falamos já inclusive do próprio C6 Bank, que acaba sendo um ótimo banco digital, que dá vários benefícios, cartão de crédito com vários pontos, que algumas pessoas até conseguem gerar uma renda extra através do C6 Bank, dos seus produtos e serviços. O ponto que fica agora é essa questão aí desse risco que o banco está correndo. E agora nós vamos responder essas dúvidas a respeito do C6. Então já lembra de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e deixa um comentário aqui se você usa o C6 Bank, se você já teve algum problema, alguma dificuldade, deixa aqui nos comentários. Respondendo a primeira pergunta, quem vai começar a pagar essas tarifas utilizando o C6 Bank? Então a partir de 1º de abril, o banco vai cobrar uma taxa de manutenção de R$ 4,00 sobre a conta de pagamento para os usuários que têm cartão de crédito e utilizam o valor inferior a R$ 500 no cartão de crédito, então pessoas que movimentam pouco com o banco ou não movimentam nada, ou para quem não tem R$ 1.000 investidos no banco. Então você não tem nenhum valor aplicado, né, inferior a R$ 1.000, movimenta menos do que 500 mil, o banco considera você então um pequeno cliente, que você não traz uma lucratividade para o banco, ele vai começar a cobrar essa tarifa aí de R$ 4,00. Se você assinar qualquer programa de bonificação de pontos átomos, aqueles pontos átomos de R$ 6,00, R$ 10,00, os aceleradores, você também não é cobrado desses R$ 4,00 dessa taxa de manutenção de conta. Então se você assinar qualquer produto ou serviço do banco, movimentar mais do que R$ 500 no cartão ou deixar mais do que R$ 1.000 aplicados no banco, você não vai ter tarifa. Agora, se você não se enquadrar nisso, a partir de 1º de abril, o banco começa a cobrar R$ 4,00 de manutenção de conta. E agora, indo para o segundo ponto do vídeo, é a dúvida se o C6 Bank corre risco de quebrar sim ou não. Então agora eu vou embasar tudo para vocês, mostrando para vocês a lucratividade, o prejuízo do banco, como estão os índices, quem são os sócios do banco e os pontos de atenção que você precisa ter caso o C6 venha a ter um problema para você não ser afetado. E esse temor começou no mercado depois que várias empresas começaram a apresentar dificuldade financeira que refletiu diretamente nos bancos. Primeiro exemplo e mais conhecido de todos, Lojas Americanas. Então, Lojas Americanas entrou em recuperação judicial, uma dívida bilionária que impactou diretamente na lucratividade dos bancos e veio, inclusive, a fazer com que as ações de grandes bancos como Itaú, Bradesco, Santander viesse a ter uma redução pelo medo, pelo temor do mercado, porque esses bancos estavam sustentando ou emprestando dinheiro, vários bilhões de reais, para as lojas americanas. Sem falar da Americanas, que é uma gigante do mercado, nós temos pequenas financeiras e pequenos bancos que também apresentaram dificuldades financeiras, como por exemplo a BRK Financeira e a Porto Cred. Essas empresas não são tão conhecidas, mas se você entrasse no aplicativo de uma corretora, você encontraria CDBs dessas empresas, da BRK Financeira e da Porto Cred, que normalmente ofereciam rendimentos do CDI acima da média do mercado. Óbvio, esses bancos, essas financeiras estavam desesperadas aí, querendo dinheiro, então eles ofereciam um rendimento maior para pegar e ter esse aporte de dinheiro, né, para chamar a atenção do mercado, para chamar a atenção do investidor. O ponto é que o Banco Central percebeu que essas empresas não tinham mais condições de operar, que realmente elas não tinham mais condições de honrar, né, com os seus compromissos, e o próprio Banco Central, como vocês estão vendo nessa notícia, ele decretou a liquidação dessas empresas, da BRK Financeira e da Porto Cred, ou seja, ele mandou elas pararem, né, ele cortou todas as relações comerciais para que elas não pudessem mais trabalhar. Dessa forma, os clientes não têm acesso ao dinheiro através da via normal, que seria através da BRK Financeira ou também da Porto Cred, e aí esses clientes que tinham CDBs nessas financeiras vão precisar agora acionar o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege até R$ 250 mil por CPF por instituição. Só que agora fica o ponto, se alguém tinha mais do que R$ 250 mil investidos ou na Porto Cred ou na BRK Financeira, essa pessoa vai ficar no prejuízo por essa liquidação, porque ela vai ter a cobertura de até R$ 250 mil. Bem, então depois dessas notícias de Lojas Americanas, dessas financeiras quebrando BRK Financeira e Porto Cred,
créditos trouxe um temor no mercado. Qual que é o próximo que vai apresentar algum tipo de problema ou dificuldade de solvência financeira? E aí o mercado acabou olhando para o C6 Bank. Afinal, o C6 Bank é um banco que nunca apresentou lucro, pelo menos nos últimos anos apresenta prejuízos multimilionários, chegando próximo do bilhão. E aí o mercado começou a reparar, cara, será que tem risco do C6 Bank apresentar algum tipo de prejuízo ou sofrer algum tipo de liquidação pelo Banco Central? Então é isso que eu vou embasar agora aqui para vocês. E o primeiro ponto que nós temos que avaliar do risco do C6 Bank é quem é o sócio ou quem são as pessoas por trás do C6 Bank, quem são os sócios e as pessoas. Então primeiro, o C6 Bank foi fundado por ex-diretores do BTG Pactual, de um grande banco. Aí depois o C6 Bank ele foi comprado, uma fatia dele foi comprada pelo JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, né? Um gigante banco americano. E, se você não sabe, o JP Morgan pagou por 40% do C6 Bank 10 bilhões de reais. Ou seja, esse grande banco americano fez uma grande aposta no C6 Bank e depois, inclusive, do aporte do JP Morgan, o C6 ganhou mais confiança, obviamente ganhou dinheiro e eles investiram pesado, onde realmente o C6 Bank começou a crescer desenfreado no Brasil. E esse crescimento é demonstrado nos números. Para vocês terem noção, lá em 2019, o C6 Bank tinha apenas 1 milhão de usuários, tinha chegado à marca de 1 milhão. E hoje, em 2023, o banco ultrapassa os 20 milhões de usuários. Então, principalmente nos 2 últimos anos, aí depois da entrada do JP Morgan, o banco começou um crescimento gigantesco. Ele é um grande banco digital, sim, 20 milhões de usuários é uma base gigantesca, mas vale lembrar, quando você compara com o Nubank tem 60 milhões de usuários. Então, ainda assim, o C6 Bank tem um grande caminho para crescer, para se transformar, se ele desejar, no maior banco digital do Brasil. E agora quero mostrar aqui para vocês alguns pontos importantes sobre os dados financeiros do banco. Realmente abriu os números do C6 Bank. Como vocês estão vendo essa imagem aqui do Banco Data, desde 2019 o C6 Bank sempre apresentou prejuízos. Então em 2019 prejuízo de 180 milhões, 186 milhões, 2020 prejuízo de 636 milhões, 2021 prejuízo de 761 milhões, 2022, que ainda parcial não está fechado, prejuízo de 862 milhões, quase 1 bilhão. Veja que quanto mais tempo passa, maior é o prejuízo. E quando o banco realmente começou a ter a expansão de clientes, que foi depois de 2019, olha o salto que ele deu de prejuízo, né? Ou seja, ele cresceu a base de clientes, obviamente ele vendeu mais produtos, mas também ele aumentou muito seus custos, o que aumentou ainda mais o prejuízo, né? Veja, 2019 o prejuízo foi de 186 milhões, para 2020 praticamente triplicou aí o valor do prejuízo do banco e continuou crescendo esse prejuízo. E eu já vou explicar para vocês se faz sentido esse prejuízo ou não e até quando o C6 Bank vai sustentar e conseguir honrar, né, com esse prejuízo sem ter nenhum problema. Antes disso, nós temos que avaliar também outros indicadores, que é o conhecido índice de Basileia. Índice de Basileia, para quem não sabe, é chamado como indicador de solvência do banco, ou seja, quanto o banco tem para honrar com seus compromissos. É indicado que ele tenha acima de 11%. O Banco Central pede. Se esse índice está acima de 11%, o banco é considerado confiável, ou seja, ele tem condições de honrar com as suas despesas, com seus compromissos. Veja que no caso do C6 Bank, ele tem um índice de Basileia de 17,3%, bem acima dos 11%, então nesse é um ponto bem positivo. E o índice de mobilização, que é um outro índice, é indicado pelo Banco Central que ele seja inferior a 50%. Ou seja, o banco tem que ter pouco dinheiro mobilizado porque o produto do banco é dinheiro, ele tem que ter dinheiro à disposição. E repare que no caso do C6 Bank, o índice de mobilização ele está em 5,3%, muito inferior a 50%. Esse índice, quanto menor, melhor. Então também, nesses dois índices, ele está bem alinhado, né? O pessoal até não empresta tanto dinheiro do C6, acaba usando o banco como investimento, acaba usando o cartão de crédito, ou seja, tem uma certa segurança, ele não realiza financiamentos imobiliários e entre outras coisas que colocaria um risco um pouco maior na linha de crédito do banco. Por esse motivo ele tem esses índices muito bem alinhados comparado ao prejuízo, que é um prejuízo gigantesco. Vale lembrar que é normal uma instituição, enquanto ela está num período de expansão, ainda mais uma fintech, né, que seria uma empresa de tecnologia financeira, no caso do C6 Bank, é normal que enquanto ela está nesse período de expansão, ganhando novos clientes, novos mercados, ela tenha prejuízo. E é exatamente nesse período que o C6 Bank está. Então ele decidiu crescer, ele aumentou de 2019 de 1 milhão de usuários para mais de 20 milhões de usuários agora em 2023, mas como nós falamos, o prejuízo vem crescendo consideravelmente. Se você comparar ele com o par dele, que é o Nubank, que é outra fintech que também toma prejuízo para poder crescer, o Nubank já conta na América Latina com mais de 60 milhões de usuários, 3 vezes mais do que o próprio C6 Bank, né? Então veja que o Nubank já tem uma base maior de clientes para tentar rentabilizar. E ainda assim o Nubank até hoje não conseguiu rentabilizar uma base 3 vezes maior. E então esse ponto de atenção que nós precisamos ter. O C6 Bank tem 1/3 dos clientes do Nubank e está tendo prejuízo. O Nubank tem 3 vezes mais clientes do que o C6 e ainda não conseguiu transformar essa base 3 vezes maior em lucro. E é por isso que eu quero trazer esses pontos de atenção do C6 Bank. O primeiro ponto de atenção do C6 que nós temos que observar é a questão da rentabilidade. Realmente ele está no mercado financeiro digital,
que traz margens muito pequenas. Então esse é um ponto. Por mais que o banco cresça a base, às vezes o custo de você crescer a tua base para dar suporte à base de clientes é mais alto do que o próprio lucro que esses clientes trazem. Então a rentabilidade baixa é complicado, tá? A necessidade de novos aportes deve ser avaliada, porque quem está bancando esse prejuízo do C6 Bank é o próprio C6, os sócios do C6 e o JP Morgan, que é o sócio, ainda que tenha esse grande sócio gigantesco que tem poder de bancar e não deixar o banco quebrar. Então por esse motivo, essa necessidade de novos aportes traz uma tranquilidade, porque você tem um dos maiores bancos do mundo, que é o JP Morgan, por trás, que está sustentando e ajudando a pagar essa conta. Outro ponto de atenção, concorrência acirrada. Mesmo que o C6 Bank triplique, chegue próximo à quantidade de usuários do Nubank, ainda assim a margem é pequena, a concorrência é acirradíssima, tem banco sempre oferecendo produtos sem custo, o que demonstra que o banco vai ter dificuldade de trazer uma lucratividade maior, aumentar a rentabilidade dele. E outro ponto que chama atenção de forma negativa no C6 é o que? O número de reclamações dentro do Banco Central. O banco está crescendo rápido, mas o custo é não dar um bom atendimento, uma boa experiência aos usuários, que estão indo tanto no Banco Central quanto no Reclame Aqui reclamar do atendimento do C6 Bank. E aí, automaticamente isso atrapalha um pouco a imagem da instituição, porque ela está crescendo com uma imagem não tão positiva, porque não está conseguindo dar a melhor experiência para os usuários. Ou seja, para resumir tudo agora aqui para vocês, C6 Bank é um ótimo banco digital, dá vários benefícios que outros bancos digitais não dão. Por exemplo, tag de pedágio sem custo, você tem programa de pontos sem custo, ou você pode pagar eles, que são os aceleradores que transformam esse programa num programa muito interessante para você ganhar pontos que podem se transformar em milhas. Tem o que, na nossa visão, é um dos melhores cartões de crédito, que é o C6 Carbon, um Black da Mastercard, com vários benefícios. Então, se você conseguir aplicar mais do que 50 mil reais no C6, você praticamente tem acesso a tudo isso que eu falei sem custo algum. E são poucos bancos que liberam um aporte relativamente baixo de 50 mil reais para dar um benefício de um cartão Black com todos os benefícios do banco sem nenhum custo para você. Ou seja, o C6 Bank ele é um banco interessante para o pequeno usuário e também para um pequeno investidor ou médio investidor que vai aplicar 50 mil num CDB, por exemplo, porque ele vai ter todos os benefícios de um gerente de contas, entre outras coisas, por um valor que é baixo comparado a um banco tradicional. Um banco tradicional pede muito mais. Ou seja, o banco, na teoria, ele é muito bom, ele oferece ótimos produtos sem custo, mas entra naquela questão, às vezes, da experiência até você chegar a ser um cliente encarteirado, que você tenha um gerente para resolver teu problema. Porque se você ir no chat, é difícil. Eu falo por experiência própria. Enquanto eu estava dependendo do chat, eu não tinha aumento de limites, eu tinha algumas dificuldades no banco. No momento em que eu consegui ser encarteirado, que eu recebi um gerente, que inclusive eu falo no WhatsApp com ele, as coisas mudaram, meu limite triplicou, meu limite de crédito ficou 3 vezes maior, e hoje eu tenho uma pessoa rápido para entrar em contato e falar lá dentro e resolver meu problema. Mas até chegar nessa pessoa, eu tive uma certa dificuldade, como todos os usuários têm, de depender de um chat, que é robótico, entre outras coisas, e às vezes não resolve o problema. Então, se for dar uma dica para alguém que está utilizando o C6, continue utilizando, é um banco confiável, é um banco legal, porém, não ultrapasse o valor do FGC dentro da instituição. Então, esse é o principal porém. O banco, ele não corre um risco seríssimo de quebrar, até porque tem um dos maiores bancos do mundo por trás dele, mas sim, ele é um banco que está numa fase de expansão e, de qualquer forma, bancos que já cresceram 3 vezes mais do que o C6 ainda não apresentaram lucro, ou seja, é provável que o C6 ainda demore a trazer lucratividade para dentro da base. Agora ele começa a cobrar tarifas de clientes menores, isso pode reduzir a base ainda de clientes, entre outras coisas. Ou seja, clientes que investiram naquelas financeiras, BRK Financeira e Portocred, se essas pessoas investiram mais do que 250 mil, elas tomaram prejuízo. Se ela investiu menos do que 250 mil, ela vai ter a segurança do FGC. Mesmo conselho eu dou para você. Então, você que está dentro do C6, invista sem problema algum nos CDBs do banco, mas não ultrapasse o valor do FGC. Porque dessa forma você está blindado, tem um grande banco protegendo o C6, se vier ter qualquer problema ainda tem um FGC para cobrir, mas se você superar esses 250 mil, você pode ficar em algum momento no prejuízo. E agora quero que vocês respondam aqui, o que vocês acham? Vocês acham que corre realmente o risco do C6 Bank vier a quebrar ou vier ter alguma liquidação pelo Banco Central? Ou você acha isso muito difícil? Deixa aqui nos comentários, também deixa a tua experiência, se você é usuário do C6, o que você acha. E vale lembrar, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.